Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Trazer o microfone mais para perto. Gente, esses dias, né, de novo não consegui gravar atarantada aqui com os netos e com o aniversário do meu netinho, que foi ontem. Foi muito legal, graças a Deus, né? E então acabei não conseguindo gravar. Vamos lá. Esses dias, né, a gente teve a notícia desses grandes terremotos que assolaram aí 4 partes do nosso planeta. Gente do céu, e parece que tem vindo mais, né? E eu vi que há 2 dias atrás a Vilma Capuano, dois ou 3 dias, né? Ela publicou um texto, Significado Espiritual dos Terremotos, que me lembrou um pouco a canalização que eu tive para fazer a palestra lá em Rio Negrinho, que era o significado espiritual das enchentes e depois veio como o significado espiritual das catástrofes, né? Eu acho que eu tenho na playlist, em alguma playlist, eu não vou lembrar qual, esse texto, né, que foi lido lá nessa palestra que foi dada em Rio Negrinho em 11 de setembro de 2014. Então, foi um marco na minha vida, né? E tinham lá 160 pessoas nessa palestra. Foi a coisa assim mais emocionante, eu acho que eu vivi. Uma das coisas mais emocionantes que eu vivi na minha vida. Mas vamos lá, Vilma Capuano então trouxe o significado espiritual dos terremotos. Vamos lá. Ontem à noite houve terremotos sincronizados atingindo o Japão, a Califórnia, Venezuela, dois em sequência, na magnitude entre 6,9 e 7,5, e ondas sísmicas sentidas no norte do Brasil entre Amapá, Roraima, Amazonas e Pará. Tem uma imagem, né, que ela coloca como capa eu não vou poder usar, né, do texto dela, mas ela coloca na imagem as marcações em marrom das falhas geológicas ligadas ao Círculo de Fogo, onde se localizam o maior número de vulcões no planeta e as internas no Brasil. O corpo planetário tem sua estrutura física conectada à nossa consciência. Os terremotos refletem isso. O mundo da matéria interage com nossos pensamentos e emoções, afetando o nosso corpo e o meio ambiente. A humanidade está dividida, uma parte quer viver em harmonia e evoluir, e a outra reluta. Isso significa que vamos experimentar mais eventos dolorosos? O grupo da maioria vibra baixo e há um grupo com vibração alta, mas ainda com medo. E há locais em que há muita discórdia social, desconectados da unidade e da compaixão. O Japão, berço da cultura Zen, né, igual autocontrole, equilibrador da paz, não sofreu danos como na Venezuela, adicionando o fato também pelas edificações prevendo tremores, né? Nossa missão como despertos espiritualmente é preservar nossa vibração para impedir desastres maiores. É muito possível que não houve um terremoto porque simplesmente você estava na área. Mesmo inconsciente, você está preparado para cumprir essa missão equalizadora, residindo em locais estratégicos como pilar de luz. Não tenha medo de eventos futuros profetizados. Você tem todos os tempos e espaços dentro de você para quebrar ondas coletivas de ódio, violência e ganância, o que facilita a facção luz intervir na limpeza das energias da superfície da Terra. E o que penetrou no núcleo de Gaia é expelido pelas erupções dos vulcões. Ela não quer mais guardar energia densa. A virtude divina na humanidade está sendo testada através de experiências e eventos amplificados durante o aceleramento da cisão e transição na mudança exponencial para a consciência elevada.
A unificação através da autoconsciência libera aspectos espirituais da linha do tempo original, desmantelando a matrix controladora, porque desorganiza a estrutura atômica manifesta, abrindo portas acessíveis para o salto quântico em realidades alternadas. Agora que muitos estão refinando a própria frequência, eliminando fardos, crenças, traumas e programações, a internet interna começa a ficar mais forte, sintonizada com Gaia ascensionada e os reinos elementais, a comunidade galáctica e a família estelar. Alguns percebem sintomas dos terremotos pelo movimento eletromagnético do fluxo dentro de si. Para comprovar, vejam a explicação da Sociedade da Física dos Estados Unidos sobre o terremoto da Rosa ocorrido na cidade de Seattle em março de 2020, muito destruída por um de magnitude 6,8. Porém, mais ao norte, no tranquilo povoado de Port Townsend, foi suavizado e ofereceu evidências das energias numa loja chamada Mind Over Matter, a mente acima da matéria, que possuía um grande pêndulo pendurado num longo fio suspenso sobre uma bandeja de areia. As vibrações do terremoto produziram uma intrincada forma de rosa numa geometria sagrada enviada pelo universo para Gaia e os humanos. Os sismólogos afirmaram que o desenho mostra o padrão tridimensional do terremoto, registrando no centro da rosa os movimentos da superfície associados às fortes primeiras ondas sísmicas, e as mais distantes são as mais fracas. É isso. Então, ela dá uma referência aqui para pesquisar sobre o terremoto da Rosa, juro que eu não me lembro disso. Mas um texto de Vilma Capuano. Ela fala mais ou menos aquilo que foi falado nessa canalização que eu fiz, e dizendo que as vibrações de ódio, de desamor, de discórdia, de guerra vão ficando acumuladas na atmosfera, e aonde elas se condensam mais, inclusive elas viram guerras, não é? Por isso, dificilmente a gente fala naquela região ali da Palestina, né, que está sempre em guerra, sempre em guerra. Não há nada que aconteça que pareça dissipar aquelas energias. Parece que aquilo se condensa sempre por ali, né? E na verdade hoje a gente está vendo essa condensação em diversos locais do planeta, não só lá, não é? E né, como se diz, o micro é igual ao macro, não é? Numa das leis herméticas, e obviamente todo o trabalho interno que nós estamos fazendo nesse momento, colocando para fora todas as nossas sombras, tudo aquilo que ficou acumulado ao longo de vidas e vidas, nesse trabalho intenso de transmutação feito pelo sétimo raio, coordenado pelo mestre Saint Germain e também pelo conselho kármico, pela mestra Kuan Yin, os dois em parceria, não é? E isso também está fazendo a vibração do planeta ficar muito densa. Quando a gente percebe por exemplo, a gente vai guardando coisas que às vezes a gente não tem oportunidade de falar para uma pessoa, e de repente acontece uma situação, você não está muito bem e você explode. É mais ou menos isso que acontece com o planeta, não é? Então, essas explosões através desses vulcões, através dos terremotos ou através de qualquer outra catástrofe que venha a acontecer no nosso planeta, é muito semelhante às explosões que nós temos de conteúdos emocionais guardados há muito tempo e que a gente, olha só, gostaria de como se diz, limpar, né? Ou gostaria de ter falado para poder limpar essa energia, e acabamos não falando, né? E então aquilo vem de uma vez só, totalmente desorganizado, e, né, às vezes traz aí uma como se diz, um efeito, né, que não é o que nós gostaríamos, obviamente, mas
nem sempre é possível segurar a vida toda, não é? Isso faz parte da gente aprender a comunicação correta, não é? Falar o que eu penso do jeito certo, na hora certa para a pessoa certa. Quando eu acumulo, em alguns momentos eu pá, eu solto, né? E aí a coisa sai desordenada e tem o efeito contrário do que a gente gostaria, com certeza absoluta. Então, além disso, né, a Terra é um ser vivo, a gente precisa entender isso e ela sofre com todas as nossas emanações de energias que não estão de acordo com o processo natural de todo mundo, não é? Que é o processo da evolução, do crescimento, da subida da nossa energia, da nossa frequência. Quando nós estamos nesse sentido contrário, o que vai acontecer é que nós vamos nos conectar a esse enorme manancial de energias desreguladas, né, de ódio, de guerras, e associados aos nossos ódios, às nossas guerras pessoais, não é? Quem não se trabalha está muito nesse nível, né, infelizmente. E por alguma razão do destino, nós estaremos naquele local que vai sofrer uma grande tragédia, né? Quando nós estamos numa outra vibração, aquilo não nos afeta, né? Eu tenho um exemplo de uma pessoa amiga que a filha dela mora em Orlando. Quando foi passar, acho que aquele furacão, ai meu Deus, eu nem lembro que ano que foi, eu não lembro o ano, mas deve fazer aí uns 8 anos quase, por aí. E o que aconteceu, 8 anos? Acho que sim, uns 8. A casa da filha dela estava aqui no meio, tinha uma casa do lado, casa do outro. Eles se preparam, né? Colocam aquelas madeiras na janela para não estourar os vidros, né? Todas as construções lá são mais apropriadas para esses fenômenos, obviamente, do que nos países mais tropicais, onde isso não acontecia, né? E foi ensurdecedor o barulho, ela disse. Eles estavam todos em casa. A filha dela tinha acabado de ter bebê, gêmeos. E então aquela agonia de saber o que podia acontecer. E as crianças pequenininhas, recém-nascidas, acho que tinham 2 dias. E já vindo para casa porque precisava estar em casa, porque não sabia o que poderia acontecer, inclusive no hospital e tudo, né? Parece que o parto foi adiantado, inclusive. E é aquela loucura, né? Aquela loucura na hora que o furacão passou. Ela disse que aquele barulho é ensurdecedor e que você não consegue pensar em nada, é como se realmente o mundo estivesse acabando. E depois que passa, é que você consegue pensar em ver o que foi que aconteceu, né? E por um milagre, vejam só, a casa do lado direito e a casa do lado esquerdo tinham sofrido várias avarias em telhado, em muro que caiu, etc. A casa da filha dela não aconteceu absolutamente nada, sem nenhum tipo de explicação. Então, a gente vê talvez a energia tão pura daquelas crianças que acabaram de nascer, talvez aquela felicidade de estar com as crianças ali, mesmo diante daquele medo, mudou a vibração, não se sabe, não teve uma explicação assim que pudesse responder, porque de um lado aconteceu isso, do outro lado aconteceu também, e ela no meio não aconteceu nada. Impressionante, como se, né, acho que o vento passava, quando era na casa dela ele subia, alguma coisa assim, né, sei lá, falando bem leigamente. Mas então, nós vamos estar aonde for necessário estar. Se nós tivermos que passar por situações como essa, gente, é muito difícil, né? Eu passei uma situação muito reduzida perto disso, que foi ter perdido a casa lá inundada, mas
a sensação de você estar sem chão, não posso mais ficar aqui, né? Tá tudo estragando, tá tudo molhando, tá, né? Vou perder tudo, tudo que representava aquela casa para mim, né? E você fica sem chão, literalmente, assim como no terremoto você fica sem chão, porque nem o chão é seguro, né? Porque ele tá abrindo. Gente, que loucura, que loucura. Imagino fazendo uma análise da Venezuela, de tudo que esse povo já passou, né? O quanto dessa energia de tristeza, de desalento, de falta de esperança, de raiva, de ódio, eles viveram durante todos esses anos, não é? E o quanto isso se acumulou e o quanto isso pode ter realmente também feito com que essas situações acontecessem. A gente não descarta, obviamente, toda a explicação geológica. Quem sou eu para descartar explicações científicas, né? De forma nenhuma, mas eu tô querendo dar uma outra compreensão sob um outro ângulo para que todo mundo entenda que as nossas vibrações de desalento, de tristeza, de raiva, de ódio, contribuem para que essas situações em outro local aconteçam, mesmo que aqui não esteja, né, condensada essa energia na minha vida, por exemplo, mas se eu tenho esse tipo de sentimento, é uma vibração que vai, né, porque a gente emana e ela vai indo, e aonde ela tiver uma correspondência, ela vai se condensar e produzir esse tipo de catástrofe, não é? Então, gente, só nos resta entender que Gaia, a consciência do planeta, também está expurgando tudo aquilo que foi colocada nela de uma forma, né, toda a energia que foi colocada nela de uma forma totalmente desequilibrada, desqualificada, né? E para que Gaia também possa subir a sua vibração, muito tem que ser transmutado, né? Assim como nós no nível pessoal fazemos todo o processo de libertação das nossas sombras, Gaia também está fazendo. É triste, é muito triste a gente ver tudo isso. E aqui não vai nenhuma falta de empatia, muito pelo contrário. É muito triste ver as imagens e imaginar aquele prédio caindo. Gente, eu vi várias, né, imagens dos prédios caindo, todo o prédio. Imagina quantas pessoas tinham lá dentro. Então, assim, é muito triste ver tudo isso, mas a gente entende que tem uma limpeza sendo feita para que o nosso planeta possa subir para a quinta dimensão. E aí eu dou, né, um recado, obviamente, aos trabalhadores da luz, que muitas vezes é a maioria aqui no meu canal, obviamente, todos os canais que falam sobre espiritualidade, mantenhamos a nossa energia no positivo, na compaixão, na empatia, mandando energia de amor, de alento para essas regiões, né? É o que nós podemos fazer daqui, nós que somos pequenininhos, né? Eu acho que as entidades grandes aí, os governos vão se juntar, né, para ajudar naquilo que for necessário lá na Venezuela, e que eu acho que é o lugar que está pior, né? Nos outros locais, teve um, acho que no Japão, que foi no mar, né? Mas eu não tenho uma referência certinha de como aconteceu. Estou pensando muito mais pela Venezuela mesmo. De qualquer forma, o que nós podemos fazer é mandar energias de luz para que aquilo que for necessário acontecer, aconteça, que aqueles que possam ser resgatados consigam ser resgatados numa situação. Olha, ontem estava vendo um vídeo de um rapaz que eu adorei muito. Não sei o nome dele, eu não gravei assim. Apareceu para mim na televisão, que eu gosto de ver documentários, né? Como eu falei, e apareceu sobre a Venezuela e o terremoto. Eu fui ver. E ele foi falando todas as situações que são correlacionadas quando acontece isso. Várias situações, várias.
né? A falta de água, a presença de doenças, os corpos que estão lá e não conseguem ser resgatados, depois os corpos que não têm onde ser enterrados, e vai por aí afora. Tem outras conexões que ele foi fazendo com outras situações também que eu achei muito legal. Então, só nos resta enviar luz para esse povo já tão sofrido e que por alguma razão, né, tá passando por isso mais uma vez, de uma situação catastrófica total. Tá bom, gente? É isso. Vamos lá. Texto da Vilma Capuano. Quem puder, leia, ou melhor, veja o vídeo O Significado Espiritual das Catástrofes. Eu não sei aonde eu coloquei, qual foi a playlist, mas se vocês colocarem por esse título, né, vai aparecer para vocês o vídeo que vai falar muito parecido com o que a Vilma Capuano falou. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.